Subida do Monte Carmelo. Trata este livro de como poderá a alma dispor-se para chegar em breve à divina união. Dá avisos e doutrina, tanto para os principiantes, como para os mais adiantados, muito proveitosa, para saberem desembaraçar-se de tudo o que é temporal e não serem prejudicados mesmo no que é espiritual, ficando em suma desnudez e liberdade de espírito, como se requer para a união divina. Argumento. Encerra-se nas canções seguintes toda a doutrina que desejo expor na subida do Monte Carmelo, assim como o segredo de alcançar o mais alto cume desta montanha, que outra coisa não é senão o estado de perfeição, estado sublime que chamamos aqui união da alma com Deus. E como tudo que tenho a dizer se apoia sobre estas canções, eu quis reuni-las aqui para apresentar ao leitor, em conjunto, a substância do que devo escrever. Isso, porém, não impedirá que seja depois cada uma delas repetida separadamente, assim como os versos que as compõem, segundo as exigências da matéria e a necessidade da exposição. Canções em que canta a alma a ditosa aventura que teve passar pela noite escura da fé, na desnudez e purificação de si mesma, à união com o amado. Em uma noite escura, de amor em vivas ânsias inflamada, ó, ditosa aventura. Sai sem ser notada, já minha casa estando sossegada. Na escuridão, segura, pela secreta escada disfarçada, ó, ditosa aventura. Na escuridão, velada, já minha casa estando sossegada. Em noite tão ditosa, e num segredo em que ninguém me via, nem eu olhava coisa, sem outra luz nem guia, além da que no coração me ardia. Essa luz me guiava, com mais clareza que a do meio-dia, aonde me esperava, quem eu bem conhecia, em sítio onde ninguém aparecia. Ó, noite que me guiaste, ó, noite mais amável que a alvorada, ó, noite que juntaste, amado com amada, amada já no amado transformada. Em meu peito florido, que inteiro só para ele se guardava, quedou-se adormecido. E eu, terna, o regalava, e dos cedros o leque o refrescava. Da meia brisa amena, quando eu os seus cabelos afagava, com sua mão serena, em meu colo soprava, e meus sentidos todos transportava. Esquecida, quedei-me, o rosto reclinando sobre o amado, cessou tudo e deixei-me, largando meu cuidado por entre as açucenas olvidado. Prólogo. Para explicar e fazer compreender a noite escura pela qual passa a alma, antes de chegar à divina luz da perfeita união do amor de Deus, na medida do possível neste mundo, seria necessária outra maior luz de experiência e de ciência do que a minha. As ditosas almas destinadas a chegar a este estado de perfeição devem, de ordinário, afrontar trevas tão profundas, suportar sofrimentos físicos e morais tão dolorosos, que a inteligência humana é incapaz de compreendê-los e a palavra de exprimi-los. Somente aquele que por isso passa saberá senti-lo, sem, todavia, poder defini-lo. Para dizer, portanto, alguma coisa desta noite escura, não me fiarei de experiência nem de ciência, porque uma e outra podem falhar e enganar, todavia ajudar-me-ei de ambas no que me puderem valer. Para tudo quanto, com o favor divino, hei de dizer, ao menos para as coisas de mais difícil compreensão, apoiar-me-ei na Sagrada Escritura, tomando-a por guia. Não há perigo de engano, pois nela fala o Espírito Santo.
E, se em algum ponto errar, pelo fato de não entender bem o que com a mesma escritura ou sem ela disser, declaro não ser minha intenção apartar-me dessa doutrina e sentido da Santa Madre Igreja Católica. Submeto-me e resigno-me inteiramente, não só à sua autoridade, mas a de todos os que oferecerem melhores razões que as minhas. Se me decido a este trabalho, não é por crer-me capaz de tratar de assunto tão árduo, mas confiando em que o Senhor me ajudará a dizer alguma coisa, para proveito de grande número de almas muito necessitadas. Estas iniciam o caminho da virtude e, no momento em que nosso Senhor quer introduzi-las na noite escura, visando elevá-las à união divina, detém-se, seja pelo receio de entrar e deixar-se introduzir nessa via, seja por não se entenderem a si mesmas, ou por lhes faltar guia esclarecido e hábil que as conduz até o cume. Causa lástima ver muitas almas às quais Deus dá talento e graças para irem adiante e, se quisessem ter ânimo, chegariam a esse alto estado de perfeição, e ficam paradas, sem progredir, no seu modo de tratar com Deus, não querendo ou não sabendo, por falta de orientação, desapegar-se daqueles princípios. E mesmo se nosso Senhor lhes concede, enfim, a grande mercê de se adiantarem sem os meios adequados, chegam muito mais tarde, com maior trabalho e menor merecimento, por não corresponderem a Deus nem se deixarem conduzir livremente por Ele no puro e certo caminho da união. Porque, embora Deus que as leva possa certamente prescindir destas ajudas, contudo, com a resistência que tais almas lhe opõem, caminham menos e não merecem tanto, pois não entregam a vontade ao Senhor e encontram deste modo maiores sofrimentos. Ao invés de se abandonarem a Deus e secundá-lo em seus propósitos, o entravam por sua resistência ou ação indiscreta. Assemelham-se às criancinhas que, temendo encaminhar por si mesmas, batem o pé e choram quando suas mães procuram levá-las nos braços, e assim ou não adiantam ou vão a passos de criança. Ensinaremos a que a alma deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus, quando Sua Divina Majestade quiser fazê-la chegar à perfeição. Com a ajuda de Sua graça, daremos aos que começam, e aos que estão em via de progresso, doutrina e avisos para entender a ação divina ou, ao menos, deixar-se guiar por ela. Existem confessores e diretores espirituais faltos de luz e experiência nestes caminhos, longe de ajudarem as almas, causam-lhes maior prejuízo. Assemelham-se aos obreiros da Torre de Babel, em lugar de transportarem os materiais convenientes, levavam outros diferentes por causa da confusão de línguas e assim não era possível construir coisa alguma. É doloroso para a alma não se compreender e não achar quem a compreenda nestes tempos de provação. Pode acontecer que Deus a leve por altíssimo caminho de contemplação obscura e árida, no qual lhe pareça correr o risco de perder-se. Condenada dessa forma à obscuridade, ao sofrimento, às tentações e angústias de toda espécie, talvez encontre quem lhe fale na linguagem dos pretensos consoladores de Jó: vosso estado é resultado da melancolia, da desolação ou do temperamento, ou ainda consequência de alguma falta secreta em punição da qual Deus vos abandonou. Desde logo esses confessores se creem no direito de julgar aquela alma gravemente culpada, já que sofre tais castigos. Haverá também quem lhe diga: está recuando no caminho da virtude, por não mais conhecer, como antes, gostos e consolo no serviço de Deus. Duplicam, dessa forma, o martírio da pobre alma cujo maior sofrimento é precisamente o conhecimento de sua própria miséria. Vê mais claro que a luz do dia, como está cheia de pecados e faltas. Deus assim lhe revela nesta noite de contemplação, como mais tarde diremos. Se acha quem concorde com seu modo de pensar,
afirmando ser seu estado o castigo de seus pecados. A aflição e as angústias da alma crescem desmedidamente e soem chegar a uma agonia pior que a morte. Nem basta a tais confessores, como, a seu ver, estas aflições constituem a punição de culpas cometidas, obrigam as almas a revolver a vida passada, não cessando de crucificá-las novamente, fazendo-as repetir muitas confissões gerais. Não compreendem já não ser mais tempo de agir assim, mas de deixá-las no estado de purificação em que Deus as pôs, consolando-as e animando-as a aceitar a provação enquanto Deus quiser. Porque até então, por mais que elas façam e eles digam, não há remédio. Favorecendo Deus, trataremos desta questão mais adiante, indicando como a alma deve proceder e também o confessor, e por quais indícios poderá reconhecer se a alma está, verdadeiramente, na via de purificação dos sentidos ou do espírito. A que chamamos noite escura. Explicaremos ainda como distinguir se o estado procede de melancolia ou de qualquer outra imperfeição, sensível ou espiritual. Realmente, certas almas ou seus confessores podem imaginar estar Deus levando-as pelo caminho da noite escura da purificação interior, quando, na verdade, apenas se trata de algumas das supraditas imperfeições. Sucede também que muitas almas pensam não ter oração e a têm muitíssima, e outras, julgando ter muita oração, quase nenhuma têm. Faz pena ver ainda outras almas trabalharem e se fatigarem inutilmente com grande esforço, e em vez de progredir, retrocedem, porque pensam achar proveito naquilo que lhes é estorvo. Outras fazem progressos rápidos com descanso e quietação. Muitas, com as mesmas mercês e regalos concedidos por Deus, embaraçam-se e atrasam-se no caminho. Enfim, as almas no trilhar o caminho da perfeição passam por diversas alternativas de alegria, de aflição, esperança e dor, nascendo umas de espírito perfeito e outras de espírito imperfeito. Tentaremos, com a graça de Deus, dizer alguma coisa sobre tudo isto, assim cada alma poderá conhecer o caminho que segue e o que deve seguir, se pretende alcançar o cume deste monte. Sendo esta a doutrina da noite escura pela qual a alma há de ir a Deus, não se surpreende o leitor por lhe parecer algo obscura. Creio assim será apenas no início desta leitura, em se adiantando, compreenderá melhor, nestes assuntos, uma coisa explica a outra. E depois, se vier a reler esta obra, achará mais luz e lhe parecerá mais segura essa doutrina. Se, no entanto, algumas pessoas não se acharem satisfeitas, seria necessário culpar o meu pouco saber e imperfeição do meu estilo, pois o assunto em si mesmo é bom, e muito útil. Parece-me, contudo, que por mais cabal e perfeitamente se escrevesse, a bem pouco seria de proveito, porque não se trata de matéria muito moral. É evidente que o santo toma aqui esta palavra em referência à prática das virtudes comuns, e quer dizer que a sua doutrina vai mais além, na renúncia de tudo. E saborosa, nem de consolações sensíveis, como gostam muitos espirituais. Pretendo ensinar doutrina substancial e sólida para aqueles que estão determinados a passar pelo despojamento interior aqui exposto. Não é, aliás, meu principal intento dirigir-me a todos, mas a algumas pessoas de nossa Santa Ordem dos Primitivos do Monte Carmelo. Isto é, dos descalços reformados da regra primitiva. Tanto frades como monjas, que me pediram empreendesse esta obra, estes, aos quais Deus concedeu a graça de pôr no caminho desse monte, como já se acham desapegados das coisas do mundo, compreenderão melhor a doutrina da desnudez do espírito.